Graça e paz a todos. Eu sou o Padre Adilson, pároco aqui da Paróquia São Vicente de Paulo, em Taguatinga Sul. E nesse pequeno vídeo vamos falar de algo que é muito importante na vida espiritual de todos, que é a Lécio Divina, que é a leitura orante da Palavra de Deus, aonde nós permitimos com que Deus de fato possa falar ao nosso coração. É um breve tempo de reflexão que todos nós precisamos a cada dia vivê-lo. Se é uma leitura orante, então nós vamos ter que ter um texto bíblico. E o ideal é que você abra as suas Sagradas Escrituras. Mas não abra de qualquer forma. Abra lendo junto com a igreja. Todos os dias a igreja nos propõe um evangelho do dia e você pode fazer a leitura orante em cima do evangelho do dia, ou da primeira leitura, ou do salmo, não importa o texto, mas que você reze com a igreja, porque a igreja tem sempre algo para nos manifestar diante daquilo que ela coloca dentro da sua liturgia, e é um ótimo momento também para você preparar a sua participação para a celebração do dia que você for participar. Como leitura orante, significa que para você viver esse momento, que você prepare o ambiente que você vai viver esse momento. Não se coloque num local barulhento, mas vá para o seu quarto, um local onde você fica um pouco mais à vontade, prepare o ambiente, pegue as suas Sagradas Escrituras. Então eu recomendo que você faça a leitura com as Sagradas Escrituras, mas se você tiver o celular, pode fazer com ele. Mas o ideal é que você tenha a palavra, e depois eu vou explicar o porquê de ter a palavra. Então, prepare o seu ambiente, coloque a palavra de Deus, acenda uma vela, se você quiser colocar uma musiquinha de fundo, também coloque para viver esse momento. Depois, toda a oração dentro da igreja, nós precisamos pedir o auxílio daquele que vem para rezar em nós, porque nós não sabemos rezar, como diz São Paulo, que é o Espírito Santo. Veja aquela oração de invocação do Espírito Santo que você já tem decorado, faz essa oração com bastante calma, rezando aquilo que você está dizendo, para que você possa começar a sua Lécio Divina. Aí, depois desse momento, você pega o texto, vamos supor que é o Evangelho do dia, você abre as Sagradas Escrituras, se depare com o texto e que você leia o texto em voz alta, primeiramente, de uma forma pausada. Logo depois que você fizer essa leitura a Lécio, você vai fazer uma segunda leitura. E a segunda leitura que você for fazer, você pode fazer ela silenciosa, pegando o texto, pegando as Sagradas Escrituras, uma caneta, e vai marcando as passagens e as palavras que você achou de importante no texto bíblico. E à medida em que você vai marcando isso vai te levar para o próximo passo, que nós chamamos que é a meditação. O segundo passo da Lécio Divina é, tendo em vista aquilo que você marcou, aí você vai fazer a grande pergunta da Lécio Divina, que é: o que essa palavra de Deus está dizendo para a minha vida? Diante daquilo que você marcou, e aí você pode perceber, se o texto está falando de caridade, você pode se perguntar: eu tenho vivido a caridade, eu tenho me aberto a essa experiência de acolhimento com o outro, de viver a experiência do amor com a outra pessoa, ou até mesmo comigo, porque muitas vezes nos falta a misericórdia em relação a nós mesmos. Depois que você fizer esse passo de trazer essa palavra para si, aí você vai fazer a sua oração, que é o terceiro passo, que pode ser uma oração de súplica, fazendo algum pedido a Deus diante daquilo que você meditou, pode ser uma oração de perdão, pode ser uma oração de louvor. Então vai brotar nitidamente essa oração que você precisa fazer em relação a Deus. Não precisa ser em voz alta, é você e ele nesse instante de oração. Após esse momento da súplica ou louvor que você fizer, nós entramos no quarto passo, que é a contemplação. É quando você vai pedir para Deus a graça de se silenciar, tanto exteriormente quanto interiormente, para escutar a voz dele. Não precisa de palavras. Aqui não é simplesmente sentir a Deus, porque as pessoas pensam que a oração é sentir. Também é isso, mas não é o essencial.
porque se for só no sentir, então, quando você deixar de sentir, pode significar, talvez, na sua consciência, de que Deus ele vai deixar de existir porque você não sentiu. Deus muitas vezes fala ao nosso coração, à nossa vida, num silêncio que muitas vezes vai trazer paz interior, que vai nos trazer uma alegria e que vai nos preencher sem muitas vezes dizer uma única palavra. Então, viver um grande momento de silêncio. E talvez nesse momento de silêncio é só dizer para Deus: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Aí nós terminamos a Lécio Divina com esses 4 passos pequenos que nós podemos viver para que possamos viver uma vida mais de intimidade com Deus. Então, que Deus abençoe e que você possa sempre fazer uma ótima meditação da palavra de Deus e deixar que Ele possa falar ao seu coração.